Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. E não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É Carta Saudade Eli Correia @gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, O Pacto com o Diabo. Tenho certeza que o que eu vou contar aqui nesta carta vai despertar muito julgamento. Mas eu preciso falar, eu preciso pôr para fora e em público, aqui no canal YouTube Eli Correia. Estou preparada para ouvir coisas boas e coisas ruins. Mas eu precisava escrever essa carta. Meu nome é Bárbara e moro aqui em Jundiaí. E sempre morei aqui e hoje eu tenho 32 anos. O que vou contar aqui aconteceu há cerca de 1 ano. Morei toda a vida com os meus pais, porém sempre fui uma pessoa muito retraída, muito tímida. Nunca tive um relacionamento sério. Tudo porque meu pai, um ex-alcoólatra, sempre foi muito agressivo. E eu falo aqui francamente, me bateu até os meus 25 anos de idade. Sabe aquele tipo de homem que quebra qualquer coisa que tenha pela frente? Copo, quadro, televisão. Agredia tanto a mim quanto a minha mãe. E isso foi me dando muita raiva ao longo da vida. Às vezes penso em como seria bom, como teria sido bom ter um irmão para dividir esse sofrimento e agressões que eu recebia do meu pai. Aliás, eu nem o considero meu pai. Cícero, eu considero um grande monstro. É isso, é dessa maneira, simples assim. A última vez que ele me bateu, eu não aguentei, eu saí de casa. Fui morar numa casinha nos fundos da casa de uma amiga. Sou faxineira aqui no shopping Jundiaí. E um dia eu estava retirando o lixo e me deparei com várias folhas com números jogadas no lixo. Aquelas folhas me chamaram a atenção. Algo me chamou a atenção e eu peguei essas folhas. Eram folhas de um livro. E eu percebi, eram pactos com o demônio. Eu fiquei curiosa. Eu estava curiosa quando a minha chefe chegou e eu guardei rapidamente aquelas folhas e deixei para ler em casa. Nunca fui praticante de nenhuma religião. Eu nunca frequentei igrejas, porque o meu pai tinha uma fé e eu achava que aquilo não combinava. Como uma pessoa podia ter fé e ao mesmo tempo agir como ele agia? Então, eu abri mão de toda religião. Eu abri mão de ter fé, porque se um homem de fé era daquele jeito, eu não queria ser igual. Eu achava que aquilo não combinava. Então eu peguei um certo desprezo por coisas relacionadas à igreja. Mais tarde, quando cheguei em casa, com aquelas folhas que eu encontrei no lixo, eu comecei então a ler. Realmente falava de um famoso pacto com o diabo. Falava de todos os passos, a montagem de um altar negro, os animais que deveriam ser sacrificados. Era assustador. Eu, sinceramente, não liguei muito e guardei aquelas folhas ali num armário que eu tinha no quarto. Mas, passado alguns dias, estava no ônibus refletindo sobre a minha vida, tudo o que eu passei com meu pai, quando o meu celular toca. Era a minha amiga que morava comigo, lembra? Eu fui morar no fundo do quintal de uma casa de uma amiga. Então era essa minha amiga ligando, dizendo que eu voltasse porque algo grave tinha acontecido. Então, da onde eu estava, a caminho lá do shopping onde eu trabalhava, eu voltei para casa. E a minha amiga estava esperando. Me sentou numa cadeira e disse: amiga, você precisa ser forte. A sua mãe está no hospital em coma.
seu pai bateu muito nela. Ela está em coma. Vamos para o hospital, vamos. O marido dela, dessa amiga, nos levou. E foi muito duro ver o estado da minha mãe. Os olhos roxos, cortes na cabeça. Aquele demônio fez tudo isso e fugiu. Eu não quero chamá-lo de pai. Não. Alguns dias depois, graças a Deus, minha mãe estava melhor e teve alta. Mas eu não deixei ela voltar para casa, não. Eu trouxe ela para minha casa, minha pequenina casa. Eu morava nos fundos, dessa amiga. Então eu trouxe ela para morar comigo. Meu pai, aquele safado, já tinha voltado para casa como se nada tivesse acontecido. Fiquei afastada alguns dias do meu serviço para poder cuidar da minha mãe. E numa noite, depois que ela já havia adormecido, eu fiquei ali olhando o seu sofrimento. Sabe quando uma pessoa está dormindo e você fica olhando os olhos roxos? Os roxos do seu corpo. Aquilo não era justo. Sabe, uma mulher tão boa, uma mulher tão dedicada e sofrer tanto nas mãos de um homem. Olha, eu fui dar uma volta pela rua. Eu precisava espairecer. Fui até uma praça e a revolta começou a bater na minha cabeça. Depois de muito martelar, depois de muito pensar, peguei um broche que eu estava usando, abri o broche, com aquela pontinha da agulha do broche eu espetei o meu dedo. O sangue começou a pingar e eu pedi com força: faço agora um pacto com o diabo. Quero firmar com esse sangue um pacto com Lúcifer. Deixo a minha alma ser sua. Eu entrego a minha alma para você. Mas quero ver meu pai. Quero ver o meu pai, esse monstro, pagando tudo o que fez e o que faz. Depois de caírem algumas gotas de sangue, resolvi sair dali, porque tinha muita gente chegando na praça. Ainda tive tempo de levar o dedo até a minha boca e chupar aquela última gota de sangue, como um compromisso com o diabo. Voltei para casa. Minha mãe permanecia dormindo. E naquela noite nada aconteceu. Porém, na outra noite, assim que eu peguei no sono, eu tive um sonho que jamais vou esquecer. Aliás, tenho dúvidas se foi um sonho realmente, porque foi algo tão verdadeiro, uma experiência tão verdadeira, que muitas vezes eu penso que aquilo não foi sonho, foi uma realidade. Eu estava dormindo no chão, porque deixei minha mãe dormir na cama. E quando eu estava quase pegando no sono, meu corpo começou a ficar bem leve. Aí eu escutei um estalado, como se fosse um estalar de dedos. Um estalar de dedo que ecoou por todo o ambiente. Sabe aquele... tomou conta ali do quarto, aquele estalar de dedo. E eu olho então para os meus pés e vejo uma criatura horrenda, um cheiro podre horrível, cheiro de enxofre, aquele ser pouca pele. E o meu corpo começou a ficar gelado, um gelo assim, sem explicar. E eu tentava gritar, mas não conseguia. E comecei a ser arrastada por aquela criatura. Só que não era o meu corpo que ele arrastava, era a minha alma que estava sendo puxada. Eu comecei a me debater, mas quanto mais eu me debatia, mais aquela criatura dizia: você é minha! Você é minha! Agora você me pertence!
Você me pertence! Agora você é minha! Nesta hora, que nunca na vida, eu digo, tinha sonhado em ter uma experiência assim. Já não era mais um sonho, era realmente uma realidade que eu estava vivendo. Aquela voz, aquela coisa que ecoava: você é minha! Agora você me pertence. Você é minha! E de repente esse ser começou a soltar grunhidos, rosnados, como se estivesse com raiva, como se estivesse com ódio. Foi então que eu me rendi diante de uma situação como essa, diante de um medo que estava devastador, uma situação que eu nunca antes tinha vivido. Aquele ser me levando a minha alma, aquela voz: você é minha, rosnando, grunhido. Deus, me salva, me perdoa, me salva, Deus, eu sou sua e de mais ninguém, Deus. Foi então que eu senti a minha alma voltando para o meu corpo. E aí eu meio que despertei. Por sorte, a minha mãe, ela não tinha visto e nem tampouco acordou com toda essa minha movimentação. Ela permanecia dormindo profundamente. Tenho certeza que se nessa hora eu não me apegasse a Deus, naquele momento eu não gritasse o nome do Senhor, esse ser horrível, que nada mais era do que o diabo, teria consumado o seu intuito, consumado o seu objetivo e levado a minha alma. Me arrependi muito de ter feito aquele pacto com o diabo. O que senti, depois me informei, chama-se paralisia do sono, que é um estágio que muitas pessoas passam e não conseguem realmente se mexer como eu não conseguia. Mas no meu caso, sei que foi diferente. No meu caso, foi a barganha que eu tinha proposto ao diabo. Eu entrego a minha alma a ti. Eu serei sua. E ele veio buscar, ele veio cobrar. Se naquele momento eu não grito por Deus, eu com certeza não estaria aqui. Meu pai, pouco tempo depois, fazendo um bico, caiu de uma laje. Está com as 2 pernas quebradas. Sinceramente, não fui visitar e não tenho ideia, não faço ideia de como ele está se virando. Eu fui para a igreja depois disso tudo. Depois de ter incinerado aquelas folhas de papel, eu incinerei aquelas folhas. Folhas que eram, na verdade, rituais para o demônio. Gostaria de mandar um abraço nesse final da minha carta e o meu eterno agradecimento à minha amiga Lúcia. Essa minha amiga que me ajudou em tudo, sempre, assim como a minha querida mãe Edna. Amo vocês e obrigada por tudo, por me libertarem. Eu sou Bárbara Lopes, aqui de Jundiaí. E esta é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! O Pacto com o Diabo. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.